Isso. Aí deram Maneiras- 5 maneiras de se depilar. Aí você gravou o primeiro. Você puxou com o Ozzy, você amarrou no Ozzy, fez ele correr. O meu cachorro. Você não fez lembrava com o Ozzy. disso. Você jogou um saco de batata da ribanceira. Também que não deu certo. O último foi amarrar na Ferrari. Então, mas a Ferrari fez ao vivo no programa. Você depilou minha barba com cera, que foi a dor mais absurda que eu senti na minha lembro. vida. Saiu até sangue. Aí depois... Mas foi porque o Rabinho arregou. Aí Então, eu tomei o no Rabinho meu e o cu. Daniel. Aí E eu tomei aí- na toba. Isso, aí depois eles gostaram, vamos fazer outro. Eu falei, vamos fazer maneiras de parar de fumar. Não, a segunda Pá. foi de fazer a barba. Não lembro. Que a gente fez no limpador do carro com drone. Sim. Que a gente fez sim, com o você se Marino. cortou Me inteiro, cortei inteiro. Aí depois nós fizemos parar de fumar. Aí você começou a virar o Pô, ele meu me deu boneco ele- de teste. Ele pegou uma bola de tênis, deu na minha cara com a raquete. Puta, eu Não, lembro. até acertar o cigarro. Não é uma, você lembra? Não, até acertar. Carioca, foi Porra. uns 15 minutos eu jogando a bola E pra eu tentar tomando acertar a bolada, cara eu dele. E tomando não bolada na acertava. cara, E até ele acertar tomou- E eu com o cigarrinho assim. Puta, eu ó. me lembro você de 4, numa situação de 4, eu não lembro. Ah, mas ele medindo temperatura igual cachorro. Quando era Isso. cachorro. Puta, Mas não ali eu o falei, veterinário botou o termômetro no rego dele. Mas botou mesmo, Boletar? Botou. Gostoso? Não. É que não assim, é muito ó, bom, não. Isso é uma boa pergunta pra curiosidade geral aí dos caras. Que perguntar, era tudo verdade, não era? Cara, se tinha alguma coisa que o Bola não queria muito fazer, Ele amava. não, o que eu falava pra ele? Amava. Porque eu usava o psicológico. Você vira o produtor, diretor, você tem que saber usar o psicológico pra trazer o cara pra você fazer o que você quer. Então o Bola falava, o termômetro eu lembro direitinho. Ele falou, o termômetro eu não vou deixar enfiar no meu cu. Ó, finge Lógico, lá. lógico. Ele falou, finge lá, dá uma fingida e já era. Eu falei, não, Bola, beleza. Grava tudo que tem que gravar e o termômetro Por a gente último, faz a de gente boa, faz, faz por último. Porque eu já sabia que ele ia ficar puto. Eu cheguei Foi pro isso cara mesmo. e falei, mano, chega lá e tocha o negócio no cu dele. Porque aí tinha várias coisas que aí a reação dele ficava muito boa, porque ele não tava esperando. Verdade. Então, tinha coisas tipo máquina de choque. Eu falava, Bola, não vou te dar um choque, né, É, cara? aí você. Sei o que lá. Ele A hora que fala eu encostar, tanto, já dava. Ele fala tanto que você acredita. Sim, eu falei, Aí eu ele desenvolvi fala, um chaveco Fica bom, né? tranquilo que eu não vou te dar um choque, irmão. A gente finge. Pô, bolinha do caralho. A hora que ele te dá um negócio, ele soca o choque em você, velho. E foda-se. Eu sei, eu não Ih, tomei água de foda-se. sal, depois nós vamos contar essa história. O Carioca tomou água da Eu água nunca me esqueço. Soarão. Água Eu do- nunca me esqueço a única vez, assim, que eu tentei dar um soco na sua cara. Eu lembro. A única vez. Mas ia Graças dar. a Deus, minha esquiva era muito boa. A Eu esquivei. sorte é que ele esquivou. Eu ia arrancar os dentes da boca dele. Foi com o dia cachorro. com o cachorro. O bola, Bicho, o bola. eu nunca senti a um gente negócio botou tão aquela, absurdo, cara. aquela roupa de proteção contra cachorro. Inteira, sabe? Não só o Inteira. bracinho. Qual era a raça mesmo? Era uma Rottweiler. Rottweiler. Só que o que Não, acontece? teve um outro Rottweiler. cachorro que mordeu. Teve Não, vários. teve mas vários, às vezes mas esse Rottweiler foi você nesse. não tá entendendo. O Rottweiler estava descontrolado. Era de Páscoa. Descontrolado. E o cara não estava conseguindo controlar o cachorro. Então o que acontece? O cachorro pegou a panturrilha do Bola e não corta, mas a pressão Eu que achei fez... que ia quebrar minha perna. E ele virou... Era pra- trombose, né? Não, meu? você não tá entendendo. Não, Porque eu falei, pô. Ele eu tentou tô me com a- dar um soco, eu na hora... Eu tô com a roupa, vai dar aquela pressão e não, pô, né? Não vai passar Não disso. dá nada, Eu tinha que entrar no caninho pra pegar os ovos de Páscoa. Era Isso. negócio de Páscoa. Não, quando esconde ovo de Páscoa É, nos Estados Unidos, E eu tinha que entendeu? encaixar os ovos. Só que era Irmão, no a hora que o canil. Rottweiler mordeu minha perna, sabe que você sente o dente assim, enfiando? O osso Não, fazer- e o osso moendo. Wafer. Eu falei, Bolinha, ele vai quebrar Wafer. o cachorro, vai quebrar minha perna. E, o bicho me deu um negócio, eu fechei a mão. Deu Eu com dei, tudo. cara. Eu dei. A sorte é que ele vup, ia arrancar os dentes É. dele fora, velho. Foi um negócio mais absurdo que eu já senti Aí, na minha vida. aí começou 5 maneiras e tal. Aí chegava no fim do ano... Você fez uma maldita, acho que você fez comigo. Que ele amarrou um helicóptero no meu peru. Porra, amarrou no meu... Quase no arrancou meu pinto fora. isso velho. era o maior arregão do mundo. Isso. É, que Maior era a arregão. bicicleta que eu me mijei. Tem várias também. Sim, que o que Carioca a Paola tomou, o Carioca Mas tomou a gente água, fez água várias, do mar, cara. que passou A mal gente pra fez caramba. várias. Sim. Meu, esse Várias. dia foi muito absurdo. É. Porque todo mundo me fala do caixão, que até hoje foi Então, pior, é né? que o do Bola, o que aconteceu? Chegou uma hora que, assim, acabou os 5 maneiras. É. Beleza. Aí agora vai virar Sentindo na Pele, que era uma sátira ao programa do Gugu. Então eu tive que... Cara, eu fiquei fazendo uns 6, 7 anos tendo que ter ideia Virou pra di- fazer com a virou porra do dicas, Bola. né? E a galera também depois, né? Não. São Sim, pouco então, do Bola. depois virou... A primeira tatuagem que eu fiz na vida foi por causa dele. É, Eu sei que- da- que é o meu ganhei- rosto. Ganhei de presente. De Tem no- aniversário. que até hoje tem gente que não acredita, mas Não, ele tem aqui, mesmo. tem aqui. É. Que era presente, era aniversário presente de dele. aniversário. Isso. Eu justamente fiz na cabeça pro cabelo botei tampar. um foguete no cu dele também. Botou.
Sabe de sair faísca? Botou. Busca-pé, busca-cu no carro. Busca-pé fritou o rego do boleta. Uma das piores da minha vida, cara. Eu também achei que não ia dar nada, porque eu também sou uma besta, eu ia na dele, né? O cara me enfiou numa betoneira com cimento, pedra, areia e água. Então. E cal. E cal. Então, que o Bola foi, Ah, na entra realidade, aí, o meu eu vou dar uma boneco de girada e teste. beleza. Eu falei, tá bom, aí. Vambora. Já puta gordaça, pra entrar na betoneira já é um inferno. Eu né? lembro disso aí. E o Mano, que queima o cimento? Não, queima. Então, eu não sabia. Eu saí Por isso que eu falei, destruído, cara. Ele era Eu meu fui pro boneco hospital. de teste, Eu fui pro hospital zoado. Todo cagado vermelho de carne viva. É, porque o cimento Ó, queima. Eu falei, né? cara, que isso, Não, é cara? o cal. É o cal. Foi o cimento, o cal, É foi o cal tudo. também. Não, o cal é demônio, mas Então. o cimento também queima. Mas, por exemplo, se eu soubesse, eu poderia ter feito o cimento sem o cal. Mas não. Então eu fui aprendendo também coisas que eu uso na minha Que vida. legal. aprende Bola, com o brother. obrigado, Exatamente. Como o lance da abelha. que Sabia, também se entrar é veneno. Vamos experimentar. É, vamos ver se mata. Só pra Vai, ver. Bola, mas comparado, Não, mas foi porra. meio assim. Ó, Não tem, cara. O da abelha, o que foi? A gente tava fazendo homenagem ao filme do Rock Balboa. Isso. E eu queria que o Bola falasse Adrian, Adrian, igual o filme, final do filme. lembro. Com a boca mole, sabe? Aí eu peguei e falei... Olha a ideia que o filho da mãe teve. Eu falei, olha a vamos ideia. botar uma abelha pra picar a boca dele, vai inchar e ele vai falar o Andrew é engraçado. Só que picou e não inchou. Não incha na hora. Não incha na hora, eu não sabia. Inchou no dia seguinte. Ficou uma bosta a gravação. No dia seguinte Ficou. ele mandou uma foto pra mim, que eu acho que vocês têm aí, eu tenho no teu celular. Eu passei. Será que tem a foto aí, rapaziada? Tem aí, Rafinha? Que ele mandou a foto lá pro... Ah, não vou poder trabalhar hoje. A hora que ele mandou no a foto dia, pra no mim... dia seguinte eu tinha uma gravação. Isso, você não conseguiu acordei, ir. Eu acordei estranho. Eu falei, caramba, eu tô sentindo um negócio estranho. A hora que eu me olhei no espelho... Parece eu falei, o Jabba do Retorno de falei, Jedi. Ó, olha, dá uma ligada. Mano, inchou o olho, ó. Ó, Tá parecendo o Kim Jong-un. Inchou Será que, pô, o olho. não é de incha, Mota? parece o Jabba do Retorno Eu de não Jedi. conseguia mexer a boca, cara. Eu fui pro Mas- hospital tomar antistamínico. Isso. Falei, meu pai do céu. Mas uma das piores também é quando você me fez sentar no formigueiro. Também. Eu não sei, eu fiquei sem sentar uns 15 dias. Ficou ferida minha bunda, tudo. Mas porque eu não Puta, sabia meu. que elas começam a picar e você só sente depois. É. Eu te falei, você foi tipo uma aula de biologia Que legal, eu ambulante fico pra mim. feliz. Entendeu? Eu aprendi Eu fico muita feliz. coisa. Ó, só pra comunicar, você já passou o Danilo Gentili o recorde absoluto do Ticaracati Cast, o Bolinha. Eu ganho alguma coisa com isso? Ganhei uma o nosso rola. amor. Você pode ganhar uma rola se quiser. Que bosta. Mas, meu, era muita merda, cara. Muita merda que a gente fazia. Obrigado pela audiência, hein, rapaz.